No dia do seu casamento, milionário descobre sua mulher está grávida de outro homem. Ele fica em choque. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando, na Rua das Camélias, onde o tempo parecia escorrer mais devagar pelas calçadas de pedra portuguesa, Isadora aprendia a arte silenciosa da invisibilidade. O sol da tarde paulistana pintava sombras alongadas nos muros antigos enquanto ela caminhava. Uma mão instintivamente pousada sobre o ventre que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez de 4 meses. 35 anos pesavam, em seus ombros como se fossem o dobro. Cada passo ecoando uma história que ela preferia não contar. A casa número 24, com seus muros cobertos de era e camélias rosadas, tinha se tornado seu refúgio e sua prisão nos últimos meses. As venezianas verdes, sempre semicerradas, guardavam os segredos que ela não ousava mais compartilhar. Nem com Marina e Carolina, amigas de faculdade que aos poucos foram se distanciando, nem com Dona Regina, sua mãe, que a olhava com aquela mistura de decepção e pena, que doía mais que qualquer palavra. O interior da casa era como ela, organizado por fora, caótico por dentro. Na sala de estar, livros se empilhavam ao lado do sofá bege, a maioria sobre maternidade solo e desenvolvimento infantil. Na cozinha, uma xícara de chá pela metade denunciava suas noites insones. No quarto que seria do bebê, caixas ainda fechadas de um enxoval comprado às pressas, quando a realidade da gravidez finalmente a atingiu como um trem em alta velocidade. Naquela tarde específica, Isadora voltava do trabalho mais cedo. O escritório de advocacia, onde era assistente jurídica há 8 anos, começava a demonstrar sinais de desconforto com sua condição. Os olhares enviesados, os cochichos nos corredores, as perguntas não feitas sobre o pai da criança. Tudo isso formava uma teia sufocante que a fazia questionar quanto tempo mais conseguiria manter o emprego. Cuide disso. As palavras de Ricardo Mendes, deputado estadual e pai de seu filho, ainda ecoavam em sua mente como um mantra venenoso. Ela o conhecera durante um evento beneficente organizado pelo escritório, onde políticos e empresários se reuniam para fingir preocupação com causas sociais enquanto fechavam acordos nos bastidores. Ricardo, com seus 50 anos bem vividos, cabelos grisalhos estrategicamente desalinhados e sorriso ensaiado de comercial de pasta de dente, a havia notado imediatamente. O caso durou 3 meses intensos. Encontros em hotéis discretos, jantares em restaurantes afastados do centro, promessas sussurradas entre lençóis caros. Isadora não era ingênua. Sabia que ele era casado, sabia que era apenas uma distração temporária. Mas havia algo no jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única mulher no mundo, que a fez baixar todas as guardas que construíra ao longo dos anos. Quando descobriu a gravidez, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurar o teste. Ligou para ele imediatamente, a voz embargada de medo e expectativa. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Então vieram aquelas 2 palavras, seguidas do som da chamada encerrada. Depois disso, bloqueio total. Números diferentes, secretárias treinadas para negar sua existência, seguranças orientados a mantê-la longe. Isadora passou os primeiros dias em estado de choque, alternando entre crises de choro e momentos de determinação feroz. Caulo lia todas as opções, pesou todos os cenários possíveis. No fim, escolheu a vida que crescia dentro dela, não por moralidade ou religião, mas por uma certeza visceral de que aquela criança era sua última chance de construir algo verdadeiramente seu. A mudança para a Rua das Camélias aconteceu logo depois. O bairro tradicional, com suas casas antigas e moradores discretos, oferecia o anonimato que ela precisava. Vendeu o apartamento que havia comprado com tanto esforço no centro da cidade e encontrou a casa 24 por um preço surpreendentemente acessível. Depois descobriu que a rua tinha fama de ser mal assombrada, o que explicava o valor baixo dos imóveis. Mas naquela tarde específica, algo estava diferente. Enquanto subia os degraus da varanda, Isadora sentiu uma onda de tontura tão forte que precisou se apoiar na parede.
O mundo girou violentamente, cores e formas se misturando numa aquarela confusa. Suas pernas cederam e o último pensamento consciente foi de pânico, não por ela, mas pelo bebê. O que ela não sabia, enquanto seu corpo deslizava suavemente para o chão, era que 2 olhos a observavam atentamente da janela da casa ao lado. Olhos que há meses acompanhavam sua rotina com uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo que seu dono ainda não estava pronto para nomear. Dante Montorri, aos 52 anos, havia transformado a observação em uma forma de arte. Da janela do segundo andar da Casa 26, onde seu escritório se transformara em posto de vigilância involuntário, ele conhecia cada detalhe da rotina de sua vizinha. Sabia que ela saía para trabalhar às 7h30 em ponto, sempre com uma mecha, do cabelo castanho escuro, escapando do coque mal feito. Sabia que às terças-feiras ela chegava mais tarde, provavelmente dia de algum compromisso médico. Sabia que ela chorava no jardim às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, uma mão protetora sempre sobre a barriga que crescia. Herdeiro de uma das mais tradicionais vinícolas do sul do país, Dante carregava o peso do nome Montorri como uma cruz dourada, bonita por fora, pesada por dentro. A morte de Clara, sua esposa, 6 anos antes, havia sido apenas o começo de sua descida ao inferno particular que construíra para si mesmo. A perda do filho, ainda bebê, era uma ferida que ele mantinha cuidadosamente escondida até de si próprio, enterrada sob camadas e mais camadas de trabalho e isolamento. Quando viu Isadora desmaiar, algo dentro dele, algo que julgava morto há muito tempo, se moveu. Não foi uma decisão consciente. Seus pés já estavam se movendo antes que seu cérebro processasse a informação. Em segundos, estava ao lado dela, seus dedos procurando o pulso no pescoço delicado, enquanto a outra mão já discava para a emergência. O toque da pele dela contra seus dedos foi como um choque elétrico. Fazia tanto tempo que não tocava outro ser humano que a sensação quase o fez recuar. Mas havia urgência no momento, e Dante forçou-se a manter o profissionalismo que anos de gestão de crises haviam lhe ensinado. Quando a ambulância chegou, ele já havia colocado uma almofada sob a cabeça dela e afrouxado o colarinho de sua blusa. Os paramédicos fizeram perguntas às quais ele não sabia responder: idade exata, tempo de gestação, alergias. Tudo que pôde fazer foi observar enquanto a colocavam na maca. Seu rosto pálido, emoldurado pelos cabelos agora soltos, uma vulnerabilidade tão crua em suas feições que fez seu peito doer. "O senhor é o marido?" A pergunta do paramédico o pegou desprevenido. Por um momento hesitou. Então, surpreendendo a si mesmo, respondeu: "Não, sou apenas um vizinho preocupado." Mas enquanto a ambulância se afastava, sirene cortando, o silêncio da rua pacata, Dante sabia que algo havia mudado irrevogavelmente. A muralha que construíra ao redor de si mesmo tinha agora uma fissura, pequena, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. E através dela, contra toda lógica e razão, um fio de vida começava a se infiltrar. Em seu escritório, a garrafa de vinho tinto permaneceu intocada naquela noite. Pela primeira vez em anos, Dante Montorri não precisou da bebida para adormecer. O que o manteve acordado até o amanhecer foi algo muito mais perturbador. A memória do peso dela em seus braços, o perfume suave de jasmim que ficou em suas mãos, e a certeza absoluta de que, depois de tanto tempo vivendo como um fantasma, ele estava perigosamente próximo de voltar a sentir. O hospital particular para onde ela foi levada era o melhor da cidade. Ele fez questão disso, usando o peso de seu nome para garantir o melhor atendimento possível. Sentado em seu escritório, as luzes apagadas exceto pelo abajur antigo que fora de seu pai, Dante contemplava o cartão que acabara de escrever. Para emergências futuras. Vizinho Casa 26. Simples, direto e impessoal o suficiente para não parecer uma invasão, mas presente o suficiente para estabelecer um primeiro contato. Sua mão direita ainda formigava com a memória do toque dela. Havia quanto tempo não tocava alguém assim com urgência e propósito? Clara havia sido a última, e mesmo essas memórias estavam desbotando como fotografias antigas deixadas ao sol. O filho
Não, ele não permitiria que sua mente vagasse por esse caminho. Não hoje. Não quando já havia sentimento demais circulando em suas veias. O retorno de Isadora para casa aconteceu 3 dias depois, numa manhã nublada que prometia chuva. O táxi parou em frente ao número 24 e ela desceu com movimentos cautelosos, como se seu próprio corpo fosse agora um território desconhecido que precisava mapear novamente. O diagnóstico havia sido anemia severa combinada com pressão baixa, nada que ameaçasse seriamente a gravidez, mas um aviso claro de que precisava se cuidar melhor. Ao abrir a bolsa para pagar o taxista, encontrou o envelope do hospital. Dentro dele, além da receita médica e das recomendações de repouso, havia a informação que a deixara atordoada durante toda a internação. Todas as despesas haviam sido cobertas, e junto, aquele cartão simples, com uma caligrafia elegante, que falava de educação cara e tradição. Para emergências futuras, vizinho Casa 26. Isadora conhecia a Casa 26 de vista, claro. Era impossível não notar a construção imponente, com seus 3 andares de arquitetura colonial preservada e o jardim impecavelmente mantido. Diferente das outras casas da rua, que mostravam sinais do tempo e certo desleixo charmoso, a 26 parecia existir em uma bolha temporal própria, onde cada detalhe era meticulosamente controlado. Nos 4 meses que morava ali, tinha visto movimento na casa apenas algumas vezes. Um jardineiro que vinha regularmente, uma governanta de idade indeterminada que às vezes estendia lençóis brancos no varal dos fundos e, ocasionalmente, um carro de luxo que entrava e saía da garagem em horários estranhos. O proprietário era um mistério que os vizinhos comentavam em sussurros, tecendo teorias que iam do tragicamente romântico ao francamente absurdo. Agora, parada em sua varanda, com o cartão entre os dedos, Isadora se pegou olhando para as janelas da casa ao lado. Qual delas pertencia ao homem que a havia socorrido? A mesma pessoa que, segundo a enfermeira do hospital, havia garantido que ela recebesse o melhor quarto disponível e visitas regulares dos melhores especialistas? A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, que logo se transformaram numa cortina densa. Isadora entrou em casa, mas a sensação de ser observada permaneceu. Era diferente do tipo de observação a que estava acostumada ultimamente. Os olhares de julgamento no trabalho, a vigilância preocupada da mãe, até mesmo o escrutínio médico dos últimos dias. Havia algo mais nessa sensação, algo que fazia sua pele formigar de uma maneira que ela não conseguia, ou não queria, definir. Na cozinha, enquanto preparava um chá de camomila, sua mente vagou para o momento do desmaio. Lembrava-se vagamente de braços fortes a amparando, um toque gentil em seu pescoço, uma voz grave falando com os paramédicos. O homem tinha cheiro de madeira e algo mais. Vinho, talvez. A memória era confusa, embaçada pela inconsciência, mas havia uma solidez naquela presença que ficou marcada em seu corpo. A decisão de fazer um bolo como agradecimento veio naturalmente. Era algo que sua avó sempre dizia. Gratidão é importante, mas gratidão com sabor é inesquecível. Na despensa, encontrou os ingredientes para um bolo de chocolate com nozes. Simples, mas feito com cuidado. Enquanto misturava a massa, deixou que o ritual familiar da culinária acalmasse seus pensamentos agitados. O que diria quando o encontrasse? Como agradecer alguém que fez tanto sem pedir nada em troca, sem nem mesmo se identificar apropriadamente? E por quê? Mesmo sabendo que era apenas um gesto de civilidade entre vizinhos, seu coração insistia em bater um pouco mais rápido quando pensava no encontro. O bolo ficou pronto quando a chuva já havia diminuído para uma garoa fina. Isadora o embrulhou com cuidado em papel manteiga e um pano de prato limpo. No espelho do corredor, ajeitou os cabelos e passou um batom discreto, um hábito automático, que a fez se sentir imediatamente tola. Afinal, era apenas uma visita de agradecimento a um vizinho. O caminho até a Casa 26 nunca pareceu tão longo. Cada passo na calçada molhada ecoava como um pequeno trovão em seus ouvidos. A campainha, quando finalmente criou coragem para tocá-la, tinha um som grave e antigo, daqueles que parecem reverberar pela casa inteira.
Foram os segundos mais longos de sua vida, parada ali com um bolo nas mãos e o coração na garganta. Então a porta se abriu e Isadora esqueceu completamente o que planejara dizer. Dante Montorri era o tipo de homem que preenchia um ambiente sem esforço. Alto, com ombros largos que o terno feito sob medida não conseguia totalmente domesticar, tinha no rosto uma expressão que mesclava autoridade natural com algo mais sombrio, mais complexo. Os cabelos grisalhos nas têmporas só acentuavam sua presença, e os olhos, verdes com manchas âmbar, pareciam conter histórias demais para uma única vida. Senhorita Isadora. A voz era exatamente como ela se lembrava do dia do desmaio, grave e controlada, com um leve sotaque que sugeria origens no sul do país. É um prazer vê-la recuperada. Foi o jeito como ele disse seu nome, como se já o tivesse pronunciado muitas vezes em sua mente, que a fez perceber. Ele a conhecia. Não apenas do incidente, mas de antes. Quantas vezes aqueles olhos a haviam observado sem que ela soubesse? Eu vim agradecer. As palavras saíram mais suaves do que pretendia. Pelo socorro, pelo hospital, por tudo. Fiz um bolo de chocolate com nozes. Não é muito, mas... Por favor, entre. Ele abriu mais a porta, um gesto elegante que não permitia recusa. Está chovendo novamente, e seu médico certamente não recomendaria que ficasse exposta ao tempo. O interior da casa era exatamente como ela imaginava e completamente diferente ao mesmo tempo. Os móveis eram antiguidades verdadeiras, não reproduções, cada peça contando uma história de gerações. Mas havia também uma modernidade discreta nos detalhes, um sistema de som sofisticado, iluminação inteligente, tecnologia perfeitamente integrada ao clássico. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente, misturado com algo mais. Sândalo, talvez? Criando uma atmosfera que era simultaneamente acolhedora e intimidante. Dante a conduziu até a sala de estar, onde uma lareira eletrônica criava sombras dançantes nas paredes. Café, ele ofereceu, e antes que ela pudesse responder, completou. Ou talvez chá seria mais apropriado, considerando o seu estado. Chá seria ótimo, obrigada. Isadora se sentou numa poltrona de couro burgundy, sentindo-se estranhamente pequena no ambiente grandioso. O senhor tem uma casa linda. Dante. Ele a corrigiu suavemente, servindo o chá numa xícara de porcelana tão fina que parecia poder quebrar com um suspiro. Apenas Dante, por favor. E a casa? É mais um mausoléu de memórias do que um lar, receio. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma nota de amargura tão profunda que Isadora sentiu fisicamente. Seus olhos correram pela sala, notando, pela primeira vez, os pequenos sinais de uma vida interrompida. Um xale feminino esquecido sobre o piano, uma fotografia virada para baixo numa mesa lateral, espaços vazios nas paredes onde outros quadros claramente haviam estado. Quanto tempo faz? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Desculpe, não é da minha conta. 6 anos. Dante se sentou na poltrona oposta, os olhos fixos em algum ponto além dela. Clara, minha esposa, foi um acidente de carro. E depois, ele parou, como se as palavras seguintes fossem fisicamente dolorosas de pronunciar. Depois perdemos o bebê, Tomás. Ele tinha apenas 3 meses. O silêncio que seguiu foi denso como névoa. Isadora sentiu seu próprio filho se mexer em seu ventre, como se respondesse à menção de outra criança que nunca teve chance de crescer. Sua mão instintivamente cobriu a barriga, um gesto que não passou despercebido por Dante. Quantos meses? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. 4. Ela respondeu surpresa com a própria vontade de compartilhar. Quase 5. É um menino também. Dante assentiu, um movimento quase imperceptível. Seus olhos, quando encontraram os dela, continham uma compreensão tão profunda que Isadora sentiu suas defesas começarem a ruir. Ali estava alguém que conhecia a dor, que entendia o que era carregar um tipo diferente de solidão. O pai, ele começou, então parou, reconsiderando. Perdão, não tenho o direito de perguntar. Não, tudo bem.
Isadora respirou fundo. Percebendo que precisava, contar a alguém que não a julgaria. Ele é um deputado estadual, casado. Foi um caso breve, 3 meses de encontros escondidos e promessas vazias. Quando soube da gravidez, me bloqueou de tudo. Cuide disso foram suas últimas palavras para mim. A mandíbula de Dante se tensionou visivelmente, uma veia pulsando em seu pescoço. Por um momento, Isadora viu algo passar por seus olhos, uma fúria controlada, primitiva, que a fez entender por que os Montorri eram uma das famílias mais respeitadas e temidas do país. Alguns homens não merecem o título de pai. Ele disse finalmente, cada palavra carregada de um peso que ia além da situação dela. Ou de ser humano, na verdade. A chuva lá fora havia se transformado numa tempestade furiosa, como se o céu compartilhasse da intensidade do momento. Isadora observou as gotas escorrerem pela janela da sala, criando padrões hipnóticos no vidro. O chá em sua xícara havia esfriado, esquecido durante a conversa, que fluía com uma naturalidade surpreendente. Você deveria comer algo, Dante comentou, seus olhos notando o tremor quase imperceptível nas mãos dela. O bolo que trouxe parece delicioso, e confesso que não como doces há muito tempo. Havia algo de vulnerável na admissão, como se o simples ato de aceitar um doce representasse uma concessão maior, mais significativa. Isadora assentiu, observando enquanto ele se levantava com movimentos fluidos para buscar pratos na cozinha. Sua ausência momentânea permitiu que ela observasse melhor o ambiente. A sala de estar era um estudo em contraste. Móveis antigos conviviam com tecnologia de ponta, quadros clássicos dividiam espaço com fotografias em preto e branco, e uma impressionante coleção de vinhos ocupava uma parede inteira, cada garrafa cuidadosamente catalogada e armazenada. Mas o que mais chamou sua atenção foi o piano de cauda no canto, não pela sua presença imponente, mas pela fina camada de poeira que o cobria, como se fosse a última coisa na casa que não recebia cuidados regulares. Dante retornou com pratos de porcelana e talheres de prata, uma combinação que fez Isadora se sentir simultaneamente honrada e deslocada. Ele cortou o bolo com precisão cirúrgica, servindo 2 fatias generosas. Chocolate com nozes. Ele comentou após a primeira garfada. Clara adorava fazer um similar, mas nunca conseguia o ponto certo das nozes. Sempre ficavam muito torradas. Uma pausa, um olhar distante. Este está perfeito. Obrigada. Isadora respondeu suavemente, notando como ele havia compartilhado mais uma pequena parte de sua história, como quem testa a profundidade da água antes de mergulhar. Era a receita da minha avó. Ela dizia que bolo é como amor, precisa de tempo e paciência para dar certo. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Dante. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Era, Isadora confirmou, uma pontada de saudade colorindo sua voz. Ela me criou depois que meus pais se separaram. Morreu há 5 anos, câncer, mas deixou um caderno cheio de receitas e conselhos. É praticamente meu manual de sobrevivência agora. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem, e Isadora se encolheu instintivamente. Dante se levantou, atravessando a sala com passos seguros para fechar as cortinas pesadas. Você não deveria dirigir nesse tempo, ele disse, sua voz carregando uma autoridade natural que não deixava espaço para discussão. Posso chamar um motorista para levá-la quando a tempestade passar. Eu moro ao lado. Ela lembrou, um leve tom de diversão em sua voz. Ah, sim. Ele pareceu genuinamente constrangido por um momento, algo que o fez parecer mais humano, menos intimidante. Às vezes esqueço que não estou mais isolado. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Isadora percebeu que era a primeira vez que o via demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, mesmo que momentânea. Por que me ajudou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. No hospital, quero dizer. Poderia ter simplesmente chamado a ambulância e... Porque você me lembrou de algo que pensei ter perdido. Dante a interrompeu, sua voz mais baixa, mais intensa.
a capacidade de sentir preocupação por alguém além de mim mesmo. O silêncio que seguiu foi elétrico. Isadora sentiu seu coração acelerar, não de medo ou ansiedade, mas de uma emoção que não conseguia, ou não queria, nomear. Dante a encarava com uma intensidade que deveria ser desconfortável, mas não era. Era como se ele estivesse vendo através dela, além das camadas de proteção que havia construído ao longo dos meses. Eu te observo, ele continuou, as palavras saindo como uma confissão. Da minha janela, não de uma maneira inadequada, mas você tem uma força que me intriga, mesmo sozinha, mesmo com tudo que está enfrentando, você mantém uma dignidade que é admirável. Isadora sentiu suas bochechas queimarem. A ideia de que havia sido observada deveria deixá-la alarmada, mas ao invés disso, sentia-se estranhamente reconfortada. Como se todo esse tempo, enquanto lutava suas batalhas achando que estava completamente só, houvesse alguém testemunhando sua resistência. Às vezes, ela começou, sua própria voz soando distante aos seus ouvidos. Às vezes eu sinto que estou me afogando, que cada decisão que tomo me puxa mais para o fundo. O trabalho está por um fio, minhas amigas se afastaram, minha mãe mal fala comigo. E ainda assim, quando sinto o bebê se mexer, sei que faria tudo de novo. Dante se moveu então, sentando-se mais próximo a ela. Não perto o suficiente para tocar, mas o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume sutil de sua colônia cara. Você não está se afogando. Ele disse cada palavra carregada de uma certeza que ela não sentia há meses. Está navegando em águas turbulentas, mas está mantendo o curso. E agora, uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras. Com cuidado. Agora você tem um porto seguro se precisar. A oferta, velada como era, fez algo se quebrar dentro de Isadora. Lágrimas que ela vinha segurando há meses começaram a cair, silenciosas, mas insistentes. Dante não fez menção de secá-las, ou de oferecer palavras de consolo vazias. Apenas ficou ali, uma presença sólida e reconfortante, permitindo que ela finalmente se permitisse sentir o peso de tudo que vinha carregando. Quando finalmente conseguiu se recompor, Isadora notou que a tempestade lá fora havia diminuído para uma garoa suave. O céu, visível através de uma fresta na cortina, mostrava os primeiros sinais do entardecer. Preciso ir, ela disse, levantando-se com cuidado. Amanhã tenho trabalho cedo e... Claro. Dante se levantou também, mantendo uma distância respeitosa, mas protetora. Permita-me ao menos acompanhá-la até a porta. O caminho até a entrada nunca pareceu tão longo e tão curto ao mesmo tempo. Cada passo era carregado de palavras, não ditas, de possibilidades que começavam a se desenhar no ar entre eles. Na soleira da porta, Isadora se virou para agradecer mais uma vez, mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os de Dante. Havia algo ali, algo profundo e perigoso, algo que fazia seu coração bater mais rápido e suas mãos tremerem levemente. Se precisar de qualquer coisa, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. A qualquer hora você sabe onde me encontrar. Isadora assentiu, incapaz de formar palavras. Quando finalmente conseguiu se mover, sentiu os olhos dele acompanhando cada passo seu até a casa ao lado. Apenas quando estava segura dentro de casa, permitiu-se respirar profundamente. O que estava acontecendo com ela? Com eles? Era apenas gratidão de sua parte? Solidão da parte dele? Ou havia algo mais profundo e mais perigoso começando a crescer entre as paredes antigas daquelas duas casas? Naquela noite, deitada em sua cama, Isadora sonhou com olhos verdes manchados de âmbar e mãos fortes que a impediam de cair. E pela primeira vez em meses, não se sentiu sozinha. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para a Rua das Camélias. Isadora começou a notar pequenas mudanças em sua vida. Uma cesta de frutas frescas deixada em sua varanda todas. Às manhãs, um novo conjunto de vitaminas pré-natais da marca mais cara do mercado, misteriosamente entregue em sua porta.
um jardineiro que aparecia semanalmente para cuidar de suas camélias sem nunca apresentar conta. Ela sabia de onde vinham, esses gestos, é claro. A assinatura silenciosa de Dante estava em cada detalhe, na escolha precisa de cada item, na descrição com que tudo era feito. Parte dela queria protestar, dizer que não precisava de caridade, que podia cuidar de si mesma. Mas havia algo na maneira como ele conduzia tudo que não a fazia se sentir diminuída. Ao contrário, sentia-se protegida. Numa manhã particularmente difícil, quando o enjoo matinal a pegou de surpresa com força total, Isadora ouviu batidas suaves em sua porta. Ao abrir, encontrou uma bandeja com chá de gengibre fresco e torradas simples, acompanhada de um bilhete escrito naquela caligrafia elegante que já começava a reconhecer. Para os momentos difíceis. D. No escritório de advocacia, as coisas começavam a ficar mais complicadas. Dr. Maurício, seu chefe direto, a chamou para uma conversa que tentou soar casual, mas tinha um peso óbvio de ultimato. Isadora, você sabe que sempre valorizamos seu trabalho aqui. Ele começou, ajeitando os óculos de tartaruga com desconforto evidente. Mas sua condição atual... Bem, alguns clientes têm feito comentários, e você sabe como nosso ramo é sensível à imagem. Minha gravidez não afeta em nada minha capacidade profissional, Dr. Maurício. Ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do nó que se formava em sua garganta. Não é isso, querida. O uso do diminutivo a fez ranger os dentes. É mais uma questão de... Bem, você entende, uma assistente jurídica solteira, grávida, sem uma estrutura familiar adequada. Isso passa uma mensagem que não condiz com os valores do escritório. Valores. A palavra ecoou em sua mente como uma bofetada. Quantas vezes ela havia ficado até tarde, organizando processos para os advogados que agora a olhavam de soslaio nos corredores? Quantos cafés havia servido em reuniões onde esses mesmos homens discutiam casos de pensão alimentícia com sorrisos cúmplices? Estou grávida, não doente ou incapaz. Ela disse, cada palavra carregada de uma dignidade que não sabia que ainda possuía. Se o escritório não pode lidar com isso, talvez seja melhor mesmo nos separarmos. A surpresa no rosto de Dr. Maurício seria cômica em outras circunstâncias. Claramente ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma confissão sobre o pai da criança, algo que pudesse usar como fofoca no próximo happy hour. Bem, se é assim que você se sente, ele pigarreou desconfortável. Podemos preparar sua rescisão para o final do mês. Com todas as garantias legais, é claro. Isadora saiu do escritório dele com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. No banheiro, permitiu-se 5 minutos de pânico controlado. Como pagaria as contas? O que faria a seguir? O dinheiro da venda do apartamento não duraria para sempre, e uma gravidez tinha custos que pareciam se multiplicar a cada dia. Quando chegou em casa naquela tarde, mais cedo que o habitual, encontrou Dante em seu jardim. Ele estava conversando com o jardineiro, aparentemente dando instruções sobre o cultivo adequado de camélias. Ao vê-la, seu rosto mudou instantaneamente de expressão. O que aconteceu? Ele perguntou, dispensando o jardineiro com um gesto discreto. Como você? Ela começou surpresa com sua percepção. Seus olhos, ele respondeu simplesmente. Você esteve chorando. Não havia como negar. Mesmo tendo se recomposto no caminho, seus olhos provavelmente ainda estavam vermelhos e inchados. Sem dizer uma palavra, Dante a conduziu até a varanda, puxando uma cadeira para ela se sentar. Me conte. Não era um pedido nem uma ordem. Era um convite para compartilhar o fardo que claramente a estava esmagando. E ela contou. Sobre o escritório, sobre os olhares, sobre a hipocrisia disfarçada de preocupação, sobre o medo do futuro, sobre as contas que se acumulavam, sobre a sensação de estar completamente sozinha numa batalha que ficava maior a cada dia. Dante a ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando os dela, suas mãos ocasionalmente se fechando em punhos quando ela mencionava algum comentário particularmente cruel dos antigos colegas. Deixe-me ajudar, ele disse finalmente, sua voz mais suave que o habitual. Não posso aceitar caridade, Dante.
Ela respondeu cansada. Já. É difícil o suficiente aceitar as frutas e as vitaminas. Não é caridade. Ele a interrompeu, uma nota de urgência em sua voz. É investimento. Investimento? Ela franziu a testa, confusa. Preciso de alguém para gerenciar a documentação da vinícola aqui em São Paulo. Ele explicou como se a ideia tivesse acabado de ocorrer a ele, embora Isadora suspeitasse que não fosse bem assim. Alguém com experiência jurídica, organizada, discreta. O salário seria significativamente maior que o do escritório, e você poderia trabalhar principalmente de casa. Dante, ela começou, mas ele ergueu uma mão pedindo silêncio. Antes de recusar, pense nisso como uma proposta de negócios. Você tem as qualificações necessárias. Eu tenho a necessidade. É simples assim. Mas não era simples, e ambos sabiam disso. Havia algo crescendo entre eles, algo que tornava cada interação carregada de significados não ditos. Aceitar. Trabalhar para ele significaria aproximar ainda mais suas vidas, entrelaçar seus destinos de uma maneira que poderia ser perigosa para ambos. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro. Ele assentiu, levantando-se com aquela elegância, natural que parecia fazer parte de sua essência. Tome o tempo que precisar, mas saiba que a proposta é séria e permanece de pé. Antes de partir, ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, estendeu a mão e, num gesto tão rápido que poderia ter sido imaginação, tocou levemente seu rosto, seu polegar coletando uma lágrima que ela nem percebera que havia escapado. Naquela noite, sozinha em sua cama, Isadora não conseguia parar de pensar no toque dele. Era a primeira vez que se tocavam desde o dia do desmaio, e a sensação de seus dedos em sua pele havia deixado um rastro de eletricidade que se recusava a dissipar. Seu filho se mexeu em seu ventre, como se sentisse sua agitação. — O que você acha, pequeno? Ela sussurrou na escuridão. — Devemos confiar nele? A resposta veio na forma de outro movimento, mais forte desta vez. Isadora sorriu, acariciando a barriga que crescia a cada dia. Talvez seu filho tivesse mais sabedoria que ela neste momento. Do outro lado da parede, na casa 26, Dante estava em seu escritório, uma garrafa de vinho intocada à sua frente. Pela primeira vez em anos, não sentia necessidade do álcool para adormecer. Seus pensamentos estavam ocupados demais, revivendo o momento em que tocara o rosto dela, a textura suave de sua pele sob seus dedos, o brilho vulnerável em seus olhos. — O que você diria disso, Clara? Ele murmurou para o retrato da esposa, que mantinha na gaveta de sua escrivaninha. — Você sempre disse que eu precisava aprender a viver novamente. O silêncio da casa antiga foi sua única resposta, mas de alguma forma parecia menos opressor que o habitual. Como se os próprios fantasmas que habitavam aquelas paredes estivessem lhe dando permissão para seguir em frente. Em seu quarto no andar de cima, a caixinha de música que pertencera a Tomás começou a tocar sozinha, como fazia às vezes. Mas desta vez, em vez de correr para fechá-la como sempre fazia, Dante permitiu que a melodia suave preenchesse o ambiente. Eram momentos assim, entre o sono e a vigília, que ele se permitia imaginar um futuro diferente. Um futuro onde risadas de criança novamente ecoariam pelos corredores vazios, onde o piano voltaria a ser tocado, onde seu coração, tão cuidadosamente guardado, poderia bater novamente por alguém. A decisão de aceitar o trabalho na vinícola não veio facilmente para Isadora. Durante uma semana inteira, ela pesou cada aspecto da proposta, analisou cada possível consequência, tentou ignorar o modo como seu coração acelerava toda vez que pensava em trabalhar mais próxima de Dante. A resposta veio numa manhã de domingo, quando ela encontrou sua mãe, Dona Regina, esperando em sua varanda. O rosto sempre bem maquiado da senhora de 60 anos mal disfarçava as olheiras de preocupação. — Vim ver como você está, disse sua mãe, os olhos percorrendo criticamente a barriga, que agora já era impossível esconder. — Você anda sumida. — Estou bem, mãe. Isadora respondeu, preparando um café que sabia que a mãe não beberia. Era só uma desculpa para ocupar as mãos. — O bebê está crescendo forte e saudável. — E o trabalho?
Soube que você pediu demissão. O tom acusatório era sutil, mas estava lá. Francamente, Isadora, na sua situação, tenho uma nova proposta. Ela interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Na verdade, é um cargo melhor, com um salário maior. Posso trabalhar de casa a maior parte do tempo. Dona Regina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. E onde seria isso? Na vinícola Montory. O nome causou o efeito esperado. Sua mãe quase deixou cair a xícara que segurava. Montory? Os Montory do Rio Grande do Sul? A surpresa deu lugar à desconfiança. Como você conseguiu isso? Isadora hesitou. Contar sobre Dante significaria abrir uma porta para mais julgamentos, mais preocupações veladas, mais sermões sobre sua tendência a se envolver com homens complicados. O proprietário é meu vizinho, ela disse finalmente, optando pela versão mais simples da verdade. Ele precisa de alguém com experiência jurídica para cuidar da documentação, aqui em São Paulo. O viúvo? Sua mãe perguntou, e antes que Isadora pudesse responder, continuou. Todo mundo conhece a história, filha. A esposa morta, o bebê também. Dizem que ele nunca se recuperou, que vive como um fantasma naquela casa. Ele não é um fantasma. Mãe, Isadora respondeu mais defensivamente do que pretendia. É apenas alguém que passou por muita dor. O olhar que sua mãe lhe lançou estava carregado de uma compreensão que a fez se sentir desconfortavelmente exposta. Tome cuidado, Isadora. Pessoas quebradas têm bordas afiadas. A conversa com sua mãe deveria tê-la feito repensar a decisão, mas teve o efeito oposto. Naquela mesma tarde, ela atravessou o pequeno caminho até a casa 26, determinada a dar sua resposta. Dante a recebeu em seu escritório, um cômodo impressionante no segundo andar, com paredes forradas de livros e uma vista privilegiada para os jardins das duas casas. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, criando padrões dourados no tapete persa. Aceito o trabalho. Ela disse sem preâmbulos antes que perdesse a coragem. Ele estava de pé junto à janela e por um momento ficou perfeitamente imóvel, como uma estátua surpreendida pela vida. Quando se virou para encará-la, havia algo em seus olhos que fez o coração dela saltar uma batida. Tem certeza? Sua voz estava mais rouca que o normal. Não quero que se sinta pressionada ou... Tenho, ela o interrompeu gentilmente. Mas preciso estabelecer algumas regras. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Claro, você é a advogada aqui. Primeiro quero um contrato formal com todas as garantias legais. Ela começou, forçando-se a manter a voz profissional. Segundo, nada de presentes ou favores extras. Fora do combinado. Terceiro, se em algum momento isso não estiver funcionando, precisamos ser honestos um com o outro. Dante atravessou a sala até sua escrivaninha, movendo-se com aquela graça felina que parecia natural nele. De uma gaveta, tirou uma pasta de couro. Já preparei o contrato, ele disse, estendendo os documentos para ela. Quero que leia com atenção. Fiz questão de incluir todos os benefícios legais, mais alguns extras que considero importantes para sua situação atual. Isadora pegou os papéis, tentando ignorar o formigamento em seus dedos quando eles acidentalmente tocaram os dele. O contrato era impecável, salário mais alto do que ela esperava, plano de saúde premium que cobriria todas as despesas da gravidez, horário flexível, possibilidade de trabalho remoto. Isso é... Ela começou, mas as palavras falharam. Justo, ele completou. É o que você vale. O silêncio que seguiu foi carregado de significados não ditos. Isadora podia sentir o peso do olhar dele sobre ela, como uma carícia física que fazia sua pele arrepiar. Quando começo? Ela perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. Segunda-feira? Ele sugeriu, e então com um toque de humor que ela raramente via nele. O escritório é logo aqui ao lado, afinal. Ela riu, e o som pareceu pegar ambos, de surpresa. Era a primeira vez que ria assim, abertamente em sua presença. Algo no rosto dele suavizou, como se uma máscara tivesse escorregado momentaneamente. Isadora, ele começou, dando um passo em sua direção.
Mas antes que pudesse continuar, um barulho vindo do corredor os interrompeu. Era a caixinha de música. A melodia suave e melancólica encheu o ambiente, fazendo Dante congelar no lugar. Seu rosto perdeu toda a cor, e por um momento ele pareceu verdadeiramente assustado. Desculpe, ele murmurou, já se movendo em direção à porta. Eu preciso... Não. Ela o impediu, segurando seu braço gentilmente. Não precisa explicar, não precisa esconder. O contato entre eles era elétrico. Através do tecido fino de sua camisa, Isadora podia sentir o calor da pele dele, a tensão em seus músculos. Dante olhou para a mão dela em seu braço como se não pudesse acreditar no que via. Às vezes ela toca sozinha. Ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Era do Tomás. Clara costumava tocar para ele dormir. Isadora não disse nada. Em vez disso, manteve sua mão onde estava, oferecendo um apoio silencioso enquanto a melodia continuava. Quando a música finalmente parou, Dante parecia exausto, como se tivesse travado uma batalha interna. Desculpe por isso, ele disse, passando a mão pelos cabelos num gesto raro de nervosismo. Não era assim que eu planejava terminar nossa reunião de trabalho. Está tudo bem. Ela respondeu finalmente, soltando seu braço. Somos todos quebrados de alguma forma, Dante. O importante é como escolhemos carregar nossas rachaduras. Kelly a olhou então como se a visse pela primeira vez. Não como a vizinha que precisava de ajuda. Não como a futura funcionária, mas como alguém que talvez pudesse entender suas sombras sem tentar apagá-las. Segunda-feira, então? Ela perguntou, quebrando o momento antes que se tornasse pesado demais. Segunda-feira. Ele confirmou, e havia uma promessa em sua voz que ia além do profissional. Quando Isadora voltou para casa naquela noite, a melodia da caixinha de música ainda ecoava em sua mente. Mas em vez de tristeza, trazia uma estranha sensação de esperança, como se aquelas notas fossem um lembrete de que mesmo as histórias mais tristes podem ter novos capítulos. A primeira semana de trabalho trouxe uma nova dinâmica para a vida de ambos. Isadora descobriu que Dante era um chefe surpreendentemente hands-off, confiando em sua capacidade de organizar os documentos e processos da vinícola sem microgerenciamento. O escritório que ele preparou para ela, adjacente ao dele no segundo andar, era um sonho de eficiência e conforto. Uma poltrona ergonômica especialmente escolhida para sua condição, um computador de última geração e uma vista privilegiada para o jardim que agora compartilhavam. Mas era nos pequenos momentos entre as tarefas que a verdadeira mudança se fazia sentir. O café da manhã que começaram a tomar juntos na cozinha da casa principal, as discussões sobre vinhos que inevitavelmente se transformavam em conversas mais profundas, os silêncios confortáveis que se estabeleciam entre eles enquanto trabalhavam, em seus respectivos escritórios, apenas uma parede fina os separando. Foi numa dessas manhãs que Isadora notou algo diferente em Dante. Ele estava mais inquieto que o normal, seus dedos tamborilando na mesa de um jeito que ela nunca havia visto antes. Tem algo errado? Ela perguntou, observando-o por cima de sua xícara de chá de camomila. Preciso viajar, ele respondeu após um momento de hesitação, para a vinícola principal no sul. Normalmente mandaria um representante, mas desta vez é uma questão delicada. Oh! Ela tentou ignorar o aperto em seu peito ante a perspectiva de sua ausência. Por quanto tempo? Uma semana, talvez. 2. Ele a estudou com aquela intensidade que sempre a fazia sentir como se estivesse sendo lida por dentro. Você ficará bem aqui sozinha? A preocupação em sua voz a tocou e irritou simultaneamente. Dante, estou grávida, não inválida. Além disso, posso continuar trabalhando de casa se preferir. Não, ele respondeu rapidamente, talvez rápido, demais. Prefiro que você continue vindo aqui. A casa, ela precisa de vida. O que ele não disse, mas ambos entenderam, era que a ideia da casa vazia novamente o perturbava. Desde que Isadora começara a trabalhar ali, os espaços antes silenciosos haviam ganhado uma nova energia. Até os fantasmas pareciam mais quietos. Venha comigo. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. Isadora quase engasgou com seu chá. Como? Para a vinícola.
Ele elaborou, seu rosto assumindo aquela expressão determinada que ela já conhecia bem. Seria bom para você conhecer a operação completa, entender melhor o negócio. E seu médico disse que você já pode viajar sem problemas. Como você sabe o que meu médico... Ela começou, então parou, lembrando-se que ele ainda pagava seu plano de saúde. Deixa pra lá, mas Dante, não seria apropriado. Por que não? Ele perguntou, um toque de desafio em sua voz. Você é minha assistente jurídica. É perfeitamente normal que eu queira que você conheça todos os aspectos do negócio. Era um argumento lógico, profissional. Mas havia algo mais em seus olhos, algo que fazia o coração dela bater mais rápido. E onde eu ficaria? A propriedade tem várias suítes de hóspedes. Ele respondeu prontamente, como se já tivesse pensado nisso, completamente separadas da casa principal. Isadora mordeu o lábio pensativa. A ideia de conhecer o lugar onde tudo começou, de ver Dante em seu ambiente natural, era tentadora. Além disso, uma parte dela, uma parte que vinha crescendo a cada dia, não queria ficar longe dele por tanto tempo. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro. Ele assentiu, levantando-se da mesa com aquela elegância natural que sempre a fascinava. Partimos em 3 dias, se você decidir vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos conflitantes para Isadora. Por um lado, havia a voz da razão, sua mãe em sua cabeça, repetindo advertências sobre homens complicados e situações inadequadas. Por outro, havia algo mais profundo, mais visceral que a impelia a dar este passo. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Naquela noite, enquanto organizava alguns documentos antigos da vinícola, Isadora encontrou uma fotografia que deve ter caído de alguma pasta. Mostrava um Dante mais jovem, sorrindo abertamente ao lado de uma mulher bonita de cabelos claros, que só podia ser Clara. Eles estavam em frente a um vinhedo, o sol do entardecer criando um halo dourado ao redor deles. Pareciam tão felizes, tão completos. Por alguma razão, a foto não a fez sentir ciúme ou inadequação. Em vez disso, trouxe uma compreensão mais profunda de quem Dante era, do quanto ele havia perdido e do quanto custava a ele tentar abrir seu mundo novamente para alguém. Na manhã seguinte, ela estava com uma pequena mala pronta ao lado de sua porta. Dante não demonstrou surpresa ao vê-la, como se de alguma forma já soubesse que ela viria. A viagem de avião foi tranquila, com Dante constantemente atento a seu conforto sem ser sufocante. No aeroporto de Porto Alegre, um carro os esperava para a viagem de 2 horas até a propriedade na região vinícola. Foi durante esse trajeto que Isadora começou a entender verdadeiramente a magnitude do Império Montory. As terras pareciam se estender infinitamente, fileiras e mais fileiras de vinhedos cuidadosamente cultivados, pontuados por construções antigas que contavam uma história de gerações. Minha família está aqui há mais de 100 anos, Dante explicou, notando seu olhar admirado. Meu bisavô veio da Itália com apenas algumas mudas de uva e muita determinação. Cada geração expandiu um pouco mais, mantendo as tradições, mas adaptando-se aos novos tempos. Havia um orgulho em sua voz que ela nunca havia escutado antes, como se aqui, entre os vinhedos de sua família, ele pudesse finalmente baixar um pouco suas defesas. Quando finalmente chegaram à propriedade principal, o sol já estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e ouro que pareciam saídos de uma pintura. A casa, ou melhor, a mansão, era uma construção imponente em estilo colonial, italiano com 3 andares de história e elegância. Bem-vinda à Vila Montory, Dante disse suavemente, observando sua reação. Isadora sentiu algo estremecer dentro dela. Não era apenas a beleza do lugar, mas a sensação de estar cruzando um limite invisível. De alguma forma, sabia que depois desta viagem, nada seria como antes entre eles. E pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, a perspectiva de mudança não a assustava. Ao contrário, parecia inevitável. Como as uvas que amadurecem no tempo certo, não importa o que aconteça ao redor. Havia algo de profundamente íntimo na maneira como ele falava sobre as vinhas, como se cada uma fosse uma velha amiga que conhecia há anos. Em determinado momento, pegou a mão de Isadora
e a guiou até um cacho de uvas particularmente bonito. Sinta, ele murmurou, sua voz mais rouca que o normal. A textura da casca, a firmeza da fruta. É assim que sabemos quando está na hora certa da colheita. O toque de suas mãos unidas sobre as uvas enviou arrepios por todo o corpo de Isadora. A proximidade dele, seu perfume misturado com o aroma da terra e das videiras, criava uma intimidade que ia além do físico. Como você sabe tanto sobre isso? Ela perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do turbilhão de sensações que a atravessava. Cresci aqui, ele respondeu, ainda não soltando sua mão. Meu pai me ensinou tudo sobre vinhos desde que eu conseguia andar. Nas férias escolares, eu trabalhava na colheita junto com os funcionários. Era sua maneira de me ensinar que, para liderar, é preciso primeiro entender cada aspecto do trabalho. Continuaram caminhando, suas mãos ainda entrelaçadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. O sol já estava quase se pondo quando chegaram a uma pequena capela antiga, escondida entre as vinhas. Clara e eu nos casamos aqui, ele disse, suavemente, parando em frente à construção. Foi uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Ela estava linda. Era a primeira vez que ele falava de Clara tão abertamente, e Isadora sentiu o peso do momento. Mas em vez da dor aguda que esperava ver em seu rosto, havia uma espécie de serenidade melancólica. Você a amava muito, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, ele respondeu, virando-se para encará-la. E por muito tempo achei que isso significava que nunca mais poderia sentir nada por mais ninguém, que seria uma traição à memória dela. O coração de Isadora acelerou. Havia algo no modo como ele a olhava que fazia o ar parecer mais denso, carregado de possibilidades. E agora? Ela se ouviu perguntando, sua voz pouco mais que um sussurro. Agora. Ele deu um passo em sua direção, sua mão livre subindo, para tocar seu rosto com uma delicadeza que fez seus olhos se fecharem. Agora eu entendo que o coração pode guardar mais de um amor, que Clara sempre será parte de mim, mas que isso não significa que preciso parar de viver. O primeiro beijo veio naturalmente, como se fosse inevitável. Os lábios de Dante encontraram os seus com uma suavidade que contrastava com a intensidade de seu toque. Era um beijo que carregava a história, toda a dor, toda a perda, toda a esperança de recomeço que ambos carregavam. Quando se separaram, o sol havia desaparecido completamente, deixando apenas um resquício de luz no horizonte. Isadora podia sentir seu filho se mexendo em seu ventre, como se também fosse parte daquele momento. Dante, ela começou, mas ele a silenciou com outro beijo suave. Não precisamos definir nada agora, ele murmurou contra seus lábios. Podemos deixar acontecer naturalmente, no nosso tempo, como as uvas. O caminho de volta à vila foi feito em um silêncio confortável, suas mãos ainda entrelaçadas. A noite havia caído por completo, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que só se vê longe das cidades grandes. Quando chegaram à porta de sua suíte, Dante se inclinou para dar-lhe um último beijo, tão leve quanto uma promessa. Durma bem, ele sussurrou, seu polegar acariciando suavemente sua bochecha antes de se afastar. Naquela noite, deitada em sua cama, Isadora não conseguia parar de reviver cada momento. O toque dele, o sabor de seus lábios, o modo como seu corpo parecia se encaixar perfeitamente ao dele, apesar da barriga que crescia entre eles. Seu filho se mexia mais que o normal, como se sentisse sua agitação. Também gostou dele, não? É? Ela sussurrou para sua barriga, sorrindo no escuro. Ele tem esse efeito nas pessoas. Do outro lado da propriedade, na casa principal, Dante estava em seu escritório particular, um copo de vinho intocado à sua frente. Pela primeira vez em anos, não sentia a necessidade do álcool para adormecer. Seus pensamentos estavam ocupados, demais com a sensação dos lábios de Isadora nos seus, com o modo como ela havia se entregado ao beijo sem reservas, confiando nele completamente. A caixinha de música de Tomás, que ele sempre carregava em suas viagens, começou a tocar espontaneamente, como costumava fazer. Mas desta vez, em vez de trazer dor,
A melodia parecia diferente, mais leve, mais esperançosa, como se os próprios fantasmas de seu passado estivessem lhe dando permissão para ser feliz novamente. Os dias na Vila Montorri assumiram um ritmo próprio após aquela noite. Durante o dia, Isadora e Dante mantinham uma postura estritamente profissional, participando de reuniões, revisando contratos, conhecendo cada aspecto da operação da vinícola. Mas as noites eram deles. Jantares à luz de velas, na varanda com vista para os vinhedos, longas conversas sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Dante começou a se abrir mais sobre Clara e Tomás, compartilhando não apenas as memórias dolorosas, mas também os momentos de alegria que viveram juntos. Clara adoraria você, ele disse uma noite, enquanto compartilhavam uma sobremesa. Ela sempre dizia que eu precisava aprender a deixar pessoas entrarem na minha vida novamente. Isadora percebeu que não sentia ciúme quando ele falava da falecida esposa. Ao contrário, sentia-se grata por Clara ter existido, por ter amado Dante tão profundamente que, mesmo após sua partida, havia deixado nele a capacidade de amar novamente. Foi durante um desses jantares que a primeira complicação surgiu. Giuseppe, o diretor mais antigo da vinícola, apareceu sem aviso prévio com notícias perturbadoras. A imprensa está farejando uma história, ele disse sem rodeios. Parece que alguém vazou informações sobre vocês dois. Dante ficou tenso instantaneamente. Que tipo de informações? O básico por enquanto. O herdeiro viúvo dos Montorri, envolvido com uma funcionária grávida. Mas há rumores sobre o pai da criança ser um político importante. Estão tentando ligar os pontos. Isadora sentiu o sangue gelar em suas veias. Ricardo Mendes. É claro que em algum momento seu nome voltaria à tona. A barriga cada vez mais visível não permitiria que seu segredo permanecesse oculto para sempre. Isso pode afetar as negociações com os acionistas, Giuseppe continuou, sua preocupação evidente. Você sabe como eles são tradicionalistas, Dante. Um escândalo agora. Não há escândalo nenhum, Dante o interrompeu, sua voz cortante, como gelo. Isadora é uma funcionária competente que está me ajudando a reorganizar a documentação da empresa. Qualquer insinuação além disso será tratada pelos nossos advogados. Mas quando ficaram sozinhos novamente, a máscara de certeza de Dante caiu. Ele parecia simultaneamente furioso e preocupado. Me desculpe, ele disse finalmente passando as mãos pelos cabelos num gesto de frustração. Não queria que você tivesse que lidar com isso. Não é sua culpa, ela respondeu tentando manter a voz firme. Eu sabia que isso poderia acontecer, eventualmente. Ricardo tem muitos inimigos políticos que adorariam usar essa história contra ele. O que ele fez? Dante começou, sua voz tremendo de raiva contida. Abandonar você e a criança desse jeito. Se eu pudesse... Não. Ela o interrompeu gentilmente, colocando uma mão em seu rosto. Ele não vale a pena. Além disso, ela hesitou por um momento antes de continuar. Talvez tenha sido o destino. Se não fosse por ele, eu nunca teria me mudado para a Rua das Camélias. Nunca teria te conhecido. O rosto de Dante suavizou ao ouvir suas palavras. Ele se inclinou para a frente, tocando sua testa na dela, num gesto de intimidade que já havia se tornado familiar. Ainda assim, ele murmurou, quero proteger você. Vocês dois. A forma como ele incluiu o bebê naturalmente em sua preocupação fez algo derreter dentro de Isadora. Desde o início da gravidez, seu filho havia sido motivo de preocupação, julgamento ou rejeição para a maioria das pessoas. Mas Dante o tratava como parte dela, como alguém a ser protegido e amado. Talvez, ela começou hesitante, talvez devêssemos nos antecipar, contar nossa versão da história antes que outros a distorçam. Dante a estudou por um longo momento, seus olhos verdes intensos com uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Tem certeza? Isso significaria exposição pública. Seu nome, sua história. Não tenho nada a esconder, ela respondeu com mais confiança do que sentia. Sou uma mulher adulta que escolheu ter seu filho, mesmo quando seria mais fácil não ter. Trabalho honestamente, nunca pedi nada a ninguém.
E agora... Ela respirou fundo antes de continuar. Agora tenho você, não como um salvador ou um substituto, mas como alguém que escolheu estar ao meu lado por quem eu sou. As palavras dela pareceram tocar algo profundo em Dante. Ele a puxou para um beijo que tinha gosto de vinho tinto e promessas, suas mãos, enquadrando seu rosto como se ela fosse algo precioso. Então faremos isso juntos, ele disse quando se separaram. Do nosso jeito, no nosso tempo. Naquela noite, quando Isadora voltou para sua suíte, encontrou um presente esperando em sua cama, uma pequena caixinha de música diferente da de Tomás, mas igualmente delicada. O cartão dizia simplesmente: para novas memórias, para novos começos. D. Quando abriu a caixinha, a melodia que saiu não era triste ou melancólica como a outra. Era suave e esperançosa, como uma promessa de dias melhores por vir. Seu filho se mexeu em seu ventre, como se dançasse ao som da música. E pela primeira vez em muito tempo, Isadora permitiu-se sonhar com um futuro que incluía mais que sobrevivência. Incluía amor, família e a possibilidade de ser verdadeiramente feliz. A decisão de enfrentar a imprensa trouxe consigo uma nova onda de desafios. Dante organizou uma coletiva de imprensa na própria vinícola, escolhendo cuidadosamente quais jornalistas seriam convidados. A intenção era clara: controlar a narrativa, antes que ela se transformasse em um circo midiático. Na manhã da entrevista, Isadora estava em seu quarto, tentando escolher uma roupa que a fizesse parecer profissional sem tentar esconder sua gravidez. Já estava no 6º mês, e seu filho fazia questão de se fazer notar, movendo-se constantemente como se quisesse participar de tudo o que acontecia. Uma batida suave na porta a surpreendeu. Era Helena, a governanta da vila, uma senhora de seus 60 anos que havia praticamente criado Dante. Trouxe algo para você, ela disse, estendendo uma caixa antiga de veludo azul. Dentro havia um conjunto de brincos e colar de pérolas, elegante sem ser ostensivo. Era da senhora Clara. Helena explicou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sempre dizia que pérolas trazem sabedoria e proteção. Acho que ela gostaria que você os usasse hoje. Isadora sentiu sua garganta apertar com emoção. Helena, eu não posso... Pode sim, a senhora a interrompeu gentilmente. O patrão, Dante, eu nunca o vi tão vivo desde que a perdemos. Você trouxe luz de volta para esta casa, menina. E esta criança... Ela tocou a barriga de Isadora com carinho. Esta criança vai trazer ainda mais. Com mãos trêmulas, Isadora colocou as pérolas. Eram perfeitas com o vestido azul marinho que havia escolhido. Profissional, mas feminino, sem tentar esconder sua condição. Quando desceu as escadas, encontrou Dante esperando no hall. Ele parou no meio de uma frase ao vê-la, seus olhos imediatamente notando as pérolas. Helena? Ele perguntou suavemente. Isadora assentiu, insegura sobre como ele reagiria. Mas o sorriso que ele lhe deu era puro carinho. Clara sempre dizia que joias têm alma. Ele comentou se aproximando para tocar levemente o colar. Que elas absorvem a energia de quem as usa. Estas... Ele hesitou por um momento. Estas parecem ter encontrado um novo lar. A coletiva de imprensa foi realizada no salão principal da vila, com os jornalistas cuidadosamente posicionados de forma a ter os vinhedos como pano de fundo através das janelas antigas. Dante começou falando sobre a história da vinícola, sobre tradição e valores familiares, antes de abordar os rumores que circulavam. Sim, contratei Isadora Santos como minha assistente jurídica em São Paulo. Ele disse, com aquela voz controlada que usava em negociações importantes. Sua competência profissional fala por si só. Quanto à sua vida pessoal, incluindo sua gravidez, isso diz respeito apenas a ela. Um jornalista mais afoito levantou a mão. Mas é verdade que o pai da criança é um político importante? Há rumores de que... O que é verdade, Isadora o interrompeu, sua voz surpreendentemente firme, é que sou uma mulher adulta que fez uma escolha consciente de ter seu filho, independentemente das circunstâncias. Não estou aqui para alimentar fofocas ou criar escândalos.
Estou aqui para trabalhar e construir um futuro digno para meu filho. Sua resposta causou um momento de silêncio no salão. Dante a olhou com algo próximo ao orgulho, um pequeno sorriso curvando seus lábios. E quanto ao relacionamento de vocês? Outro jornalista perguntou. Há fotos circulando. Minha vida pessoal não está em discussão, Dante respondeu com uma nota de aço em sua voz. O que está em discussão é o futuro da vinícola Montory, que continua sendo uma empresa familiar comprometida com qualidade e tradição. Mas então, num movimento que pegou todos de surpresa, incluindo Isadora, ele estendeu a mão e segurou a dela sobre a mesa. No entanto, ele continuou, seus olhos fixos nos dela, não vou negar que encontrei em Isadora alguém que me fez acreditar novamente no futuro. Alguém que me mostrou que é possível carregar o passado com honra sem deixar que ele nos impeça de viver. O burburinho que se seguiu foi intenso, mas Isadora mal percebia. Tudo o que conseguia registrar era o calor da mão de Dante na sua. A força tranquila em seus olhos, a certeza absoluta de que, não importava o que viesse a seguir, não estava mais sozinha. Mais tarde, quando os jornalistas já haviam partido e o sol começava a se pôr sobre os vinhedos, eles caminharam juntos até a pequena capela. O lugar havia se tornado seu refúgio nos últimos dias, um espaço onde podiam ser apenas eles mesmos, sem as pressões do mundo exterior. Você foi incrível hoje, Dante disse, parando para observar o último raio de sol atravessar os vitrais, coloridos. Estava apavorada, ela admitiu recostando-se contra ele. Ainda estou, na verdade. Não sei como Ricardo vai reagir quando isso for publicado. Ele não vai fazer nada, Dante respondeu com uma certeza que a fez olhar para ele. Tenho recursos suficientes para garantir que ele mantenha distância. A não ser... Ele hesitou. A não ser que você queira que ele faça parte da vida do bebê. Isadora balançou a cabeça, sua mão instintivamente pousando sobre a barriga. Não. Ele teve sua chance e escolheu nos abandonar. Além disso, ela se virou para encará-lo completamente. Acho que meu filho já tem alguém disposto a ser um pai de verdade para ele. Os olhos de Dante brilharam com lágrimas contidas. Com uma delicadeza infinita, ele se ajoelhou à sua frente, suas mãos enquadrando sua barriga. Oi, pequeno, ele sussurrou, e o bebê, como se respondesse, deu um chute exatamente onde sua mão estava. Prometo cuidar de você e de sua mãe. Prometo ser o pai que você merece, se você me aceitar. Isadora não conseguiu conter as próprias lágrimas. Ali, na pequena capela onde Dante havia se casado com Clara anos antes, onde tantas histórias de amor haviam começado e terminado, uma nova história estava sendo escrita. Uma história de segundas chances, de amores que curam, de famílias que se formam não pelo sangue, mas pelo coração. A repercussão da entrevista foi exatamente como esperado, intensa e dividida. Enquanto alguns veículos destacavam a história de amor e recomeço, outros não perdiam a oportunidade de especular sobre o passado de Isadora e sua conexão com Ricardo Mendes. O nome do deputado não havia sido mencionado diretamente, mas a imprensa política logo fez as conexões necessárias. Foi numa manhã particularmente agitada, quando os primeiros jornais começaram a circular com as manchetes sobre a entrevista, que o telefone de Isadora tocou. O número era desconhecido, mas algo em seu íntimo já sabia quem era. Precisamos conversar. A voz de Ricardo soava tão controlada quanto ela se lembrava, mas havia uma nota de urgência que nunca ouvira antes. Não temos nada para conversar, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Você deixou isso muito claro há meses. As coisas mudaram, Isadora. Este circo que você está criando com o Montory, você tem ideia do que isso pode fazer com a minha carreira? Sua carreira? Ela quase riu, mas o som saiu mais como um soluço engasgado. É só nisso que você pensa? E quanto ao seu filho? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Ricardo falou novamente, sua voz tinha aquele tom persuasivo que ela um dia achou irresistível. Podemos resolver isso civilizadamente. Meus advogados podem preparar um acordo. Pensão alimentícia, uma casa, tudo o que você precisar.
Mas preciso que você desapareça, que negue qualquer conexão comigo. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença atrás de si. Dante estava parado na porta de seu escritório, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Com passos deliberados, aproximou-se e estendeu a mão para o telefone. Por um momento, Isadora hesitou. Parte dela queria proteger Dante desta sujeira, deste lado obscuro de sua história. Mas outra parte, uma parte mais forte, sabia que precisavam enfrentar isso juntos. Entregou o telefone. Sr. Mendes, a voz de Dante era puro gelo. Que conveniente, você finalmente demonstrar interesse pela situação. Montori, Ricardo respondeu. E agora havia um toque de cautela em sua voz. Isso é um assunto privado entre... Não existe nada privado quando se trata da mulher que eu amo e da criança que pretendo criar como minha. Dante o interrompeu. Então vou ser muito claro. Se você, ou qualquer pessoa ligada a você, tentar prejudicar Isadora, ou este bebê, de qualquer forma, eu vou dedicar cada centavo da fortuna Montori para destruir sua carreira política. E acredite, tenho muito mais influência que você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Quando Ricardo falou novamente, sua voz havia perdido toda a confiança anterior. O que você quer? Nada. Dante respondeu simplesmente. Apenas que você faça o que já está fazendo. Mantenha distância. Esta criança terá um pai que a ama e a escolheu. Não precisa de alguém que a rejeitou antes mesmo de nascer. Com isso, encerrou a chamada. Por um longo momento ficou parado, ainda segurando o telefone, sua respiração pesada como se tivesse corrido uma maratona. Você não precisava fazer isso, Isadora disse suavemente. Dante se virou para ela, e a intensidade em seus olhos a fez prender a respiração. Precisava sim, ele respondeu, atravessando a distância entre eles em 2 passos. Porque você é minha família agora. Vocês dois são. A palavra família fez algo explodir dentro do peito de Isadora. Lágrimas que ela nem sabia que estava segurando começaram a cair, e Dante a puxou para seus braços, uma mão acariciando seus cabelos enquanto a outra repousava protetoramente sobre sua barriga. Eu te amo, ela sussurrou contra seu peito, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Era a primeira vez que as dizia em voz alta. Dante ficou completamente imóvel por um momento, e Isadora sentiu seu coração acelerar. Mas então ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, e o que ela viu ali dissipou qualquer insegurança. Eu também te amo, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Mais do que achei que seria possível amar novamente. Que amo esta criança também, como se fosse minha desde o primeiro momento. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Havia urgência, sim, mas também uma certeza profunda, uma promessa silenciosa de futuro. Quando se separaram, ofegantes, Dante manteve sua testa colada à dela. Case comigo, ele disse simplesmente. Isadora piscou, surpresa. O quê? Casey, comigo, ele repetiu. E agora havia um sorriso em sua voz. Não por causa do bebê, não por causa da imprensa, não por causa de Ricardo ou de qualquer outra pessoa. Case comigo porque nos encontramos quando ambos estávamos quebrados e juntos estamos aprendendo a ser inteiros novamente. Dante... Ela começou, mas ele a interrompeu com outro beijo rápido. Não precisa responder agora, ele disse. Temos tempo. Podemos fazer do nosso jeito, no nosso ritmo. Mas quero que saiba que é isso que quero. Uma vida com você, com nosso filho, uma família que escolhemos construir juntos. Isadora olhou para ele. Realmente olhou. Viu as pequenas rugas ao redor de seus olhos. Marcas de sorrisos que estava reaprendendo a dar. Viu a mistura de verde e âmbar em suas íris, que agora brilhavam com uma luz que não estava lá quando se conheceram. Viu o homem que havia perdido tudo e ainda assim encontrou coragem para amar novamente. Sim, ela respondeu, e foi como se todo seu ser se iluminasse com a certeza daquela única palavra. Sim, eu caso com você. O sorriso que Dante lhe deu era puro sol depois da tempestade. Ele a beijou novamente, e desta vez havia sabor de futuro em seus lábios. Um futuro que ambos haviam escolhido,
que haviam conquistado através da dor e da perda, mas que agora se abria diante deles como um vinhedo pronto para a colheita. Suas lágrimas caindo silenciosamente sobre o papel. Isadora o abraçou, permitindo que ele finalmente liberasse toda a emoção que mantinha contida há tanto tempo. Ela sabia. Ele sussurrou contra o pescoço de Isadora. Mesmo antes de partir, ela sabia que eu precisaria desta permissão. Clara era uma mulher extraordinária. Isadora respondeu suavemente, suas mãos acariciando os cabelos dele. E ela te amava o suficiente para querer sua felicidade acima de tudo. Ficaram assim por um longo tempo, sentados no chão do quarto, entre caixas de memórias antigas e promessas de futuro. O bebê se mexia constantemente na barriga de Isadora, como se sentisse a intensidade do momento. Acho que encontramos o nome. Dante disse finalmente, sua voz mais firme agora. Se você concordar, gostaria de chamá-lo de Gabriel. Gabriel? Isadora perguntou, surpresa com a sugestão inesperada. Era o nome do pai de Clara, ele explicou. Um homem que acreditava em recomeços, em segundas chances. Foi ele quem me ensinou tudo sobre vinhos, quem me tratou como filho mesmo antes de eu me casar com sua filha. Isadora sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Gabriel, ela experimentou. O nome. E o bebê respondeu com um chute forte. Já acho que ele aprovou. A partir daquele dia, o quarto começou a ganhar uma nova vida. As paredes foram pintadas num tom suave de verde sage, cortinas novas foram instaladas e, aos poucos, os brinquedos de Tomás foram sendo incorporados ao espaço de uma forma que honrava a memória do primeiro filho de Dante, sem transformar o quarto num memorial. A caixinha de música ganhou um lugar especial na prateleira, junto com a carta de Clara, numa moldura delicada. Não era mais um objeto de tristeza, mas um lembrete de que o amor pode ter muitas formas, muitas histórias, e todas elas são válidas. As semanas passaram rapidamente, trazendo consigo as mudanças do final da gravidez. Isadora agora estava no 8º mês, e Gabriel parecia cada vez mais ansioso para conhecer o mundo, movendo-se constantemente e mantendo sua mãe acordada durante longas noites. Foi numa dessas noites insones que Dante a surpreendeu. Ela estava na biblioteca, tendo desistido de dormir depois de horas se revirando na cama, quando ouviu os primeiros acordes do piano. Seguindo o som, encontrou Dante sentado ao piano que há tanto tempo permanecia silencioso. Suas mãos moviam-se sobre as teclas com uma familiaridade que ela nunca havia visto antes, tocando uma melodia que parecia estranhamente familiar. É a música da caixinha, ela percebeu em voz alta. Dante assentiu sem parar de tocar. Clara costumava tocar para Tomás todas as noites. Depois que os perdi, nunca mais consegui me aproximar do piano. Mas hoje, ele sorriu suavemente. Hoje senti que era hora de trazer a música de volta para esta casa. Isadora se aproximou, sentando-se ao lado dele no banco do piano. Gabriel se mexeu em sua barriga, como se dançasse ao som da música. Ele gosta, ela disse, pegando a mão de Dante e colocando sobre sua barriga para sentir os movimentos do bebê. Então vou tocar para ele todas as noites, Dante prometeu, sua voz carregada de emoção. Assim como Clara fazia para Tomás. Não para substituir, mas para continuar. Para criar novas memórias enquanto honramos as antigas. E assim, naquela noite, mais uma parede caiu na casa 26. O som do piano encheu novamente os corredores antigos, ecoando entre as paredes que haviam guardado tanto silêncio e tanta dor. Mas agora a música carregava uma nova promessa, não de esquecimento, mas de renascimento. Helena, que observava discretamente da porta, enxugou uma lágrima silenciosa. A casa dos Montorry finalmente estava voltando a ser um lar. O início do 9º mês trouxe consigo uma ansiedade crescente. Isadora alternava entre momentos de extrema energia, quando reorganizava compulsivamente o quarto do bebê, e períodos de exaustão profunda. Dante observava tudo com uma mistura de preocupação e fascinação. Sempre presente, mas tentando não sufocar. Foi durante um desses momentos de reorganização que a primeira contração forte a pegou de surpresa. Ela estava dobrando pela 10ª vez os macacões recém-lavados de Gabriel,
quando a dor a fez dobrar-se ao meio, um gemido escapando de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Dante, que estava em seu escritório do outro lado do corredor, apareceu em segundos. Ora? Ele perguntou, sua voz traindo uma ansiedade que tentava controlar. Ainda não sei, ela respondeu, tentando regular a respiração como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. Pode ser só um alarme falso. Mas não era. As contrações continuaram, aumentando em intensidade e frequência ao longo das horas seguintes. Helena organizou tudo com a eficiência de quem já havia passado por aquilo antes, preparando a mala que, apesar de já estar pronta há semanas, precisava de uma última verificação. No caminho para o hospital, durante uma contração particularmente forte, Isadora agarrou a mão de Dante com força suficiente para deixar marcas. Estou com medo, ela admitiu num sussurro. Dante beijou sua testa suada, seu polegar acariciando suavemente sua mão. Eu também, ele confessou. Mas estamos juntos nisso. E você é a pessoa mais forte que já conheci. O trabalho de parto foi longo e intenso. Por 20 horas, Isadora lutou com uma força que não sabia que possuía. Dante não saiu de seu lado um segundo sequer, oferecendo água, massageando suas costas, sussurrando palavras de encorajamento, mesmo quando sua própria voz tremia de preocupação. Em determinado momento, quando a exaustão ameaçava vencê-la, Isadora começou a chorar. Não consigo, ela soluçou. Não sou forte o suficiente. Olhe para mim, Dante pediu, segurando seu rosto entre as mãos. Você é forte, sim. Você enfrentou tudo sozinha até agora, mas não está mais sozinha. Estou aqui e nosso filho está quase chegando. Nosso filho. As palavras deram a Isadora um novo fôlego. Com um grito que parecia vir do fundo de sua alma, ela deu o último push, que trouxe Gabriel ao mundo. O choro forte e saudável do bebê preencheu a sala, e por um momento o tempo pareceu parar. Quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços, Isadora sentiu como se seu coração fosse explodir de amor. Gabriel era perfeito. Tinha uma penugem escura cobrindo a cabeça, as feições ainda inchadas do parto, e os olhos, quando finalmente os abriu, eram de um azul profundo que provavelmente mudaria com o tempo. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi seu choro, forte, determinado, cheio de vida. Dante observava a cena com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando Isadora ofereceu o bebê para ele segurar, suas mãos tremiam tanto que a enfermeira precisou ajudar. Oi, filho, ele sussurrou, e sua voz carregava tanto amor que Isadora sentiu suas próprias lágrimas voltarem. Bem-vindo ao mundo. Foi naquele momento, observando Dante embalar Gabriel com tanto cuidado e devoção, que Isadora entendeu completamente o que Clara havia escrito em sua carta. O amor realmente não diminuía quando dividido. Ele se multiplicava, crescia, transbordava. As primeiras horas foram um borrão de exames, visitas da equipe médica e momentos preciosos de conhecer cada detalhe do pequeno ser que haviam trazido ao mundo. Helena apareceu trazendo flores e lágrimas de felicidade. Até Dona Regina, que ainda mantinha certas reservas sobre toda a situação, derreteu-se completamente ao ver o neto. Na primeira noite, quando finalmente ficaram sozinhos no quarto do hospital, Dante sentou-se na beira da cama de Isadora, observando Gabriel dormir em seu bercinho. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por me dar uma família novamente. Por confiar em mim para ser pai do seu filho. Sua voz falhou por um momento. Por me mostrar que é possível recomeçar. Isadora estendeu a mão para tocar seu rosto, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Você também me deu uma família, ela respondeu. Me deu um lar quando eu mais precisava. Me mostrou que amor pode ser gentil, pode ser seguro. O beijo que compartilharam foi suave, cheio de promessas e gratidão. Foi interrompido por um pequeno chorinho vindo do berço, Gabriel acordando para mais uma mamada. Dante imediatamente se levantou para pegá-lo, trazendo-o com cuidado para os braços de Isadora. Enquanto ela amamentava, ele começou a cantarolar suavemente a melodia da caixinha de música. O bebê pareceu reconhecer a música,
seus olhinhos focando na direção da voz do pai, com uma atenção surpreendente para um recém-nascido. Naquele momento, eram apenas eles três. Uma família que havia se formado das circunstâncias mais improváveis, do amor que nasce nas rachaduras da vida e floresce apesar de todas as adversidades. Lá fora, a noite de São Paulo pulsava, com sua energia característica. Mas dentro daquele quarto de hospital, o tempo parecia suspenso num momento perfeito de paz e completude. Como se todos os caminhos que haviam percorrido, todas as dores que haviam superado, tivessem os levado exatamente para onde deveriam estar. Os primeiros meses com Gabriel trouxeram uma nova dinâmica para a casa dos Montorri. O choro do bebê ecoava pelos corredores antigos, misturando-se com o som do piano que Dante agora tocava todas as noites. As noites em claro, as primeiras, descobertas, cada pequeno marco era celebrado como uma vitória compartilhada. Helena praticamente se mudou para a casa, insistindo que precisavam de ajuda experiente. Na verdade, todos sabiam que ela simplesmente não conseguia ficar longe do bebê, que já considerava seu neto de coração. Foi durante uma dessas noites, quando Gabriel tinha acabado de completar 3 meses, que a tempestade chegou. Não, uma tempestade meteorológica, embora o céu de São Paulo estivesse carregado de nuvens escuras, mas uma tempestade na forma de Ricardo Mendes. Ele apareceu sem aviso, visivelmente alterado, exigindo ver seu filho. O segurança da casa tentou impedi-lo, mas ele conseguiu passar gritando ameaças e acusações que ecoavam pelo jardim. Dante estava no andar de cima com Gabriel, tentando fazê-lo dormir quando ouviu a comoção. Isadora, que estava na biblioteca organizando alguns documentos, chegou primeiro à porta. "O que você quer, Ricardo?" ela perguntou, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Quero ver meu filho", ele gritou, cambaleando ligeiramente. "Você não pode me impedir. Tenho direitos." "Direitos?" A voz de Dante cortou o ar como uma lâmina de gelo. Ele havia descido as escadas com Gabriel nos braços, o bebê surpreendentemente calmo apesar do barulho. "Que direitos são esses, deputado? Os que você abdicou quando mandou ela cuidar disso?" Ricardo pareceu murchar um pouco diante da presença, imponente de Dante, mas o álcool em seu sangue o mantinha beligerante. "Você não pode criar meu filho", ele disse, apontando um dedo acusador. "Não tem esse direito." "Não?" Dante respondeu, sua voz perigosamente controlada. "E quem tem? Você que nunca se interessou em saber se eles tinham o que comer, onde morar. Você que só apareceu quando sua preciosa reputação política estava em risco?" Gabriel começou a choramingar, sentindo a tensão no ar. Instintivamente, Dante o embalou mais próximo ao peito, murmurando palavras suaves de conforto. O gesto, tão naturalmente paternal, pareceu atingir Ricardo como um soco físico. "Olhe para si mesmo, Ricardo", Isadora falou, sua voz carregada de uma compaixão que surpreendeu a todos. "Você está bêbado, fazendo escândalo na frente da casa de uma família às 10 da noite. É assim que quer provar que tem direitos sobre seu filho?" As palavras dela pareceram finalmente penetrar a névoa alcoólica que envolvia Ricardo. Ele olhou para Gabriel, agora calmo nos braços de Dante, então para Isadora, que estava ao lado deles como uma leoa protegendo sua cria. Ele começou, mas sua voz falhou. "Vá para casa, Ricardo", Isadora disse suavemente. "Cuide da sua vida, da sua família. Gabriel já tem um pai, um que o escolheu, que o ama, que está presente em cada momento." Como se para enfatizar suas palavras, Gabriel escolheu aquele momento para soltar uma risadinha, seus olhos, que haviam se tornado de um castanho profundo como os da mãe, fixos em Dante, com adoração absoluta. Ricardo cambaleou para trás, como se aquele som inocente fosse mais do que podia suportar. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu pelo portão, deixando para trás apenas o eco de sua passagem tempestuosa. Quando o carro dele finalmente se afastou, Isadora permitiu que suas pernas cedessem. Dante imediatamente a envolveu com seu braço livre, mantendo-a e Gabriel seguros contra seu peito. "Acabou", ele murmurou contra seus cabelos. "Está tudo bem agora." Mas ambos sabiam que não era exatamente verdade.
Aquela visita inesperada havia trazido à tona medos que Isadora mantinha cuidadosamente enterrados. Medo de perder Gabriel. Medo de que seu passado pudesse ameaçar a felicidade que haviam construído. Naquela noite, depois que Gabriel finalmente adormeceu, Dante encontrou Isadora na varanda olhando para a cidade iluminada. "No que você está pensando?" ele perguntou, envolvendo-a por trás com seus braços. "Em como a vida é estranha", ela respondeu, recostando-se contra ele. "Há um ano eu estava sozinha, com medo, sem saber como seria o futuro. Agora," ela se virou para encará-lo, "agora tenho uma família, um lar, um amor que nunca imaginei ser possível." "E nada vai mudar isso", Dante prometeu, seus olhos fixos nos dela. "Ricardo pode ter direitos biológicos, mas família é muito mais que sangue. É escolha, é presença, é amor incondicional. Como você e Clara", ela disse suavemente. "Como você ainda a ama, mesmo depois de tanto tempo." "Sim", ele concordou, puxando-a mais para perto. "E como ela previu na carta, esse amor não diminuiu o que sinto por você e por Gabriel. Apenas me ensinou como amar melhor, mais completamente." Ficaram assim por um longo tempo, abraçados sob o céu noturno de São Paulo, o som suave da respiração de Gabriel vindo pelo monitor do bebê. A tempestade havia passado, deixando o ar mais limpo, mais leve. "Vamos nos casar amanhã", Dante disse repentinamente. "O quê?" Isadora se afastou para olhá-lo, surpresa. "Amanhã, na capela da vinícola. Apenas nós, Gabriel, Helena, sua mãe, se ela quiser vir. Sem festa, sem complicações, apenas nossa família celebrando nosso amor." A espontaneidade da proposta, tão diferente do Dante sempre controlado e planejador, fez Isadora rir. "Você está falando sério?" "Completamente." Ele sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seus olhos. "Depois de hoje, percebi que não quero esperar mais. Quero que sejamos oficialmente uma família em todos os sentidos possíveis." Isadora sentiu lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. "Sim", ela respondeu, puxando-o para um beijo. "Sim, vamos nos casar amanhã." Naquele momento, como se aprovasse a decisão dos pais, Gabriel soltou um pequeno suspiro satisfeito pelo monitor. E na biblioteca, a caixinha de música começou a tocar sozinha sua melodia familiar. Agora não mais uma canção de luto, mas uma celebração de novos começos. O amanhecer trouxe consigo uma energia diferente para a Vila Montorri. A notícia do casamento improvisado correu rapidamente, com Helena assumindo o comando dos preparativos com uma eficiência impressionante. Em questão de horas, a pequena capela estava decorada com flores brancas e vinho tinto, uma combinação que falava tanto do passado quanto do futuro. Isadora observava os preparativos do quarto que havia sido de Clara, onde Helena insistira que ela se arrumasse. "É tradição", a governanta disse com um sorriso enigmático, "e tenho algo especial para você." O algo especial era um vestido de seda champanhe que Helena guardava há anos. "A senhora Clara comprou para uma renovação de votos que nunca aconteceu", ela explicou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sempre dizia que seria um desperdício deixá-lo guardado para sempre. O vestido parecia ter sido feito para Isadora. Simples, mas elegante, com um corte que favorecia suas novas curvas de mãe, caía como uma segunda pele. Quando se olhou, no espelho, quase não reconheceu a mulher que há menos de um ano chegara quebrada à Rua das Camélias. Dona Regina chegou pouco depois, ainda tentando processar a notícia do casamento repentino. Mas ao ver sua filha no vestido de noiva, com Gabriel dormindo pacificamente no berço portátil ao lado, algo em sua expressão mudou. "Você está feliz?" ela perguntou simplesmente. "Mais do que jamais imaginei ser possível." Isadora respondeu com honestidade. Sua mãe assentiu, como se finalmente aceitasse algo que havia resistido por tanto tempo. "Então é isso que importa." A cerimônia foi íntima e profundamente emocional. Gabriel, acordado e surpreendentemente calmo em seu macacão branco, estava nos braços de Helena. Dante esperava no altar improvisado, usando um terno azul marinho que fazia seus olhos parecerem mais verdes que nunca.
Quando Isadora entrou na capela, conduzida por sua mãe, a expressão no rosto de Dante fez seu coração falhar uma batida. Era um olhar de amor tão puro, tão completo, que por um momento ela esqueceu como respirar. O padre, um senhor idoso, que conhecia a família Montorri há gerações, conduziu uma cerimônia simples, mas significativa. Falou sobre segundas chances, sobre amor que nasce das cinzas, sobre famílias que se formam não apenas por sangue, mas por escolha. Os votos foram trocados com vozes embargadas de emoção. Dante foi o primeiro. Isadora, você me encontrou quando eu era apenas uma sombra do que fui um dia. Você não tentou apagar meu passado ou competir com ele. Você simplesmente me mostrou que havia espaço para mais amor, mais vida, mais futuro. Prometo honrar essa dádiva todos os dias, sendo não apenas seu marido, mas um companheiro de vida, um pai para Gabriel, um homem digno do amor que você tão generosamente me oferece. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isadora quando chegou sua vez. Dante, você me mostrou que amor pode ser seguro, pode ser gentil, pode ser profundo sem ser destrutivo. Você não apenas me acolheu, mas deu um lar para mim e meu filho quando mais precisávamos. Prometo ser sua parceira em todos os momentos, respeitar suas memórias enquanto construímos novas juntos e amar você com toda a força que descobri ter dentro de mim. Gabriel escolheu esse momento para soltar uma de suas risadas contagiantes, fazendo todos na capela sorrirem. Era como se ele também quisesse participar daquele momento sagrado, abençoando a união de seus pais com sua alegria inocente. As alianças eram simples, de ouro branco, com uma pequena gravação interna, para novos começos. Quando Dante deslizou o anel no dedo de Isadora, suas mãos tremiam levemente. Quando ela fez o mesmo, pôde sentir o coração dele batendo, acelerado através do contato de suas mãos. O beijo que selou a união foi suave, cheio de promessas. Quando se separaram, Gabriel estendeu os bracinhos pedindo colo, e naturalmente formaram um abraço em trio, sua primeira foto oficial como família. A pequena recepção aconteceu no jardim da vila, com uma mesa simples decorada com mais flores e algumas garrafas do melhor vinho da safra especial dos Montorri. Helena havia preparado um almoço que combinava pratos tradicionais italianos com quitutes brasileiros, uma fusão que representava perfeitamente a união das duas famílias. Foi durante este momento de celebração que Dante surpreendeu a todos, especialmente Isadora, com um anúncio. A partir de hoje, oficialmente, Gabriel será registrado como Gabriel Santos Montorri. Não apenas no coração, mas também nos documentos. Ele é meu filho. Isadora o olhou surpresa. Você não precisava... Precisava, sim. Ele a interrompeu gentilmente. Porque ele é meu filho em todos os sentidos que importam. E quero que o mundo todo saiba disso. O momento foi interrompido por Gabriel, que começava a ficar inquieto, precisando de uma troca e provavelmente com fome. A naturalidade com que Dante pegou o bebê e se ofereceu para cuidar dele, enquanto Isadora terminava de comer, dizia mais sobre sua paternidade do que qualquer documento oficial poderia expressar. Observando seu agora marido subir as escadas com seu filho nos braços, cantarolando suavemente a melodia da caixinha de música, Isadora sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a deixou sem ar. Ali estava sua família, não a que planejara, não a que esperara, mas a que o destino, em sua sabedoria infinita, havia lhe presenteado. Helena se aproximou silenciosamente, colocando uma mão em seu ombro. Sabe o que a senhora Clara sempre dizia? Que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas aprender a ver perfeição nas imperfeições de alguém. Isadora sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Ela estava certa, como sempre. No andar de cima, podia-se ouvir a voz de Dante conversando suavemente com Gabriel. O bebê respondendo com seus gorjeios alegres. Era uma melodia diferente da que a caixinha de música tocava, mas igualmente bela. A música de uma família, que havia encontrado seu próprio ritmo, sua própria harmonia. No centro do jardim, alheios à conversa das duas mulheres, Dante e Isadora dançavam lentamente ao som da nova melodia, com Gabriel ainda nos braços,
criando seu próprio pequeno universo de amor e proteção. A festa se estendeu até o anoitecer, quando as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu de São Paulo. Os convidados foram partindo aos poucos, levando consigo não apenas as lembrancinhas do aniversário de Gabriel, mas também a sensação de terem testemunhado algo especial, o florescimento de uma família que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. Mais tarde, depois que Gabriel finalmente adormeceu, exausto de tanta emoção, Dante encontrou Isadora na varanda, olhando pensativa para a cidade iluminada. "No que está pensando?" ele perguntou, envolvendo-a em seus braços. "Em como a vida dá voltas", ela respondeu, recostando-se contra seu peito. "Há pouco mais de um ano, eu estava desesperada, sem saber como seria o futuro. Agora tenho tudo o que nunca soube que queria." Dante beijou suavemente seu pescoço, inspirando o perfume de jasmim que se tornara tão familiar. "Você nos salvou, sabia? A mim, a esta casa, a toda esta família. Você trouxe vida de volta para lugares que eu achava que estariam mortos para sempre." "Nós nos salvamos mutuamente", ela corrigiu gentilmente, virando-se em seus braços para encará-lo. "Você me deu segurança quando eu mais precisava, amor quando eu menos esperava." O beijo que compartilharam tinha gosto de promessa cumprida, de sonhos realizados, de um amor que havia crescido nas rachaduras da vida e florescido mais forte por causa delas. Naquela noite, a caixinha de música tocou sozinha uma última vez, não a antiga, que guardava as memórias de Tomás, nem a nova que Dante havia mandado fazer, mas a que Clara havia deixado. Era como se ela também estivesse dando sua bênção final, seu último adeus. A música ecoou suavemente pela casa antiga, misturando-se com o som da respiração tranquila de Gabriel e os sussurros de amor trocados por seus pais no quarto ao lado. Era uma sinfonia de vida, de amor, de recomeço. E assim terminava um capítulo na história da família Montory, não com tristeza ou perda, mas com a promessa de novos começos, novos amores, novas histórias para serem contadas. Porque o amor verdadeiro não tem fim. Ele apenas se transforma, cresce, se multiplica, como as videiras que há gerações davam vida e sustento àquela família. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre os jardins da casa na Rua das Camélias, suas primeiras luzes encontraram uma família completa, unida não apenas por laços de sangue ou documentos legais, mas por escolhas diárias de amor, respeito e dedicação. Gabriel acordou cedo, como sempre, enchendo a casa com seus gritos alegres de "Papa, Mama". Dante foi o primeiro a levantar, como havia se tornado seu costume, permitindo que Isadora dormisse um pouco mais. Parado no berçário que um dia havia sido de Tomás, agora transformado no reino particular de Gabriel, Dante observava seu filho. Sim, seu filho em todos os sentidos que importavam, brincar com os primeiros raios de sol que entravam pela janela. "Você seria um ótimo irmão mais velho", ele sussurrou. "Uma conversa particular com a memória de seu primeiro filho. Mas sei que de algum lugar você está cuidando dele também." Isadora o encontrou assim, perdido em pensamentos enquanto Gabriel brincava alegremente. Abraçou-o por trás, seu corpo se encaixando perfeitamente ao dele, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontraram seu lugar. "Você está bem?" ela perguntou suavemente. "Melhor que bem", ele respondeu, virando-se para beijá-la. "Estou completo." E era verdade. Ali, naquela manhã comum de um dia qualquer, Dante Montory finalmente entendeu o que Clara havia tentado lhe dizer em sua carta. O amor não era uma quantidade finita que precisava ser dividida cuidadosamente. Era uma força viva que crescia, se adaptava, encontrava novos caminhos para florescer. Gabriel soltou uma de suas risadas contagiantes, e seus pais riram junto, suas vozes se misturando numa harmonia perfeita de felicidade. Lá fora, as camélias do jardim começavam a abrir suas pétalas para mais um dia, testemunhas silenciosas de uma história de amor que havia nascido entre suas flores. Uma história que provava que, às vezes, é preciso se quebrar completamente para descobrir que dentro de nós existe força suficiente não apenas para nos reconstruir,
mas para construir algo inteiramente novo e ainda mais bonito. Uma história de amor que, como os vinhos mais finos da família Montory, só ficaria melhor com o tempo. Epílogo. 5 anos depois. A Vila Montory estava em festa novamente. As videiras, carregadas com a promessa de mais uma safra excepcional, balançavam suavemente na brisa do entardecer, enquanto convidados chegavam para a celebração dupla. O aniversário de 6 anos de Gabriel e a inauguração da nova ala do Instituto, que agora atendia mais de 200 jovens. Isadora observava a movimentação da varanda do segundo andar, uma mão repousando distraidamente sobre sua barriga de 7 meses. Esta gravidez, planejada e desejada, era diferente da primeira em todos os aspectos possíveis. Onde antes havia medo e solidão, agora havia certeza e amor em abundância. Gabriel corria pelo jardim com outras crianças, seus cabelos escuros idênticos aos da mãe balançando ao vento, mas seus gestos, sua postura, eram todos de Dante. Era impossível dizer que não eram pai e filho biológico. O amor havia criado laços mais fortes que qualquer DNA. "Mamãe, olha!" Ele gritou, mostrando orgulhosamente um cacho de uvas que havia colhido sozinho, sob a supervisão atenta de Helena. "Igualzinho o papai me ensinou." Dante apareceu neste momento, subindo as escadas com aquela elegância natural que os anos só haviam acentuado. Alguns fios de prata a mais em suas têmporas eram o único sinal visível do tempo passado. "Como estão minhas garotas?" Ele perguntou, abraçando Isadora por trás e pousando as mãos sobre sua barriga, onde sua filha, Clara, em homenagem a quem havia tornado tudo aquilo possível, se mexia animadamente. "Inquietas." Isadora respondeu com um sorriso. "Acho que ela quer participar da festa também." O som de música começou a flutuar pelo ar, não mais das caixinhas de música, que agora descansavam lado a lado numa prateleira especial no quarto do casal, mas do piano da sala principal. Gabriel havia começado suas aulas há alguns meses, determinado a aprender a melodia que seu pai tocava todas as noites. "Ele tem talento", Dante comentou, orgulho evidente em sua voz. "Tem o seu coração", Isadora corrigiu suavemente. "E sua capacidade de amar sem reservas." A festa transcorreu como uma celebração, não apenas do aniversário de Gabriel ou do sucesso do Instituto, mas da vida em si. Os primeiros alunos do projeto, agora formados e trabalhando na vinícola ou em outros empreendimentos do setor, compartilhavam suas histórias com os novatos. Dona Regina, que finalmente havia se rendido completamente ao charme da família Montory, ajudava Helena a organizar as crianças para uma foto em grupo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e ouro que pareciam saídos de um quadro, Dante pediu a atenção de todos. De mãos dadas com Isadora, com Gabriel abraçado às suas pernas e Clara se mexendo ativamente na barriga da mãe, ele começou a falar. "Há 6 anos, quando Gabriel nasceu, eu acreditava que estava apenas começando uma nova fase da minha vida. Mal sabia que estava, na verdade, descobrindo o verdadeiro significado de família. Através dos olhos dele, aprendi que amor não tem limites, que paternidade não depende de sangue, que felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados." Sua voz embargou levemente antes de continuar. "E através do amor de Isadora, aprendi que o coração tem uma capacidade infinita de crescer, de amar, de se reinventar. Cada dia com ela me mostra que recomeços não são apenas possíveis, são necessários." Gabriel, entendendo que era um momento importante mesmo sem compreender totalmente as palavras, abraçou mais forte a perna do pai. "Eu te amo, papai", ele disse com a simplicidade pura das crianças. As lágrimas nos olhos de Dante eram um testamento do quanto aquelas palavras significavam. "Também te amo, filho, mais do que você jamais vai entender." Isadora observava a cena com seu próprio coração transbordando de amor. Sua família não era convencional, não seguia os padrões que a sociedade considerava normais. Era uma colcha de retalhos de histórias diferentes, de amores passados e presentes, de dores transformadas em força, de escolhas corajosas que haviam levado a momentos como este. A noite caiu suavemente sobre a Vila Montory.
trazendo consigo um céu pontilhado de estrelas. No jardim, as camélias continuavam sua dança suave com a brisa, testemunhas silenciosas de uma história que havia começado entre suas flores, na Rua das Camélias. Gabriel adormeceu nos braços do pai durante a festa, um sorriso satisfeito em seu rosto angelical. Dante o carregou até seu quarto com o mesmo cuidado que demonstrava desde a primeira vez que o segurou, anos atrás numa sala de hospital. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a casa havia retornado ao seu silêncio acolhedor, Dante e Isadora permaneceram na varanda, abraçados sob o céu estrelado. Clara se mexia suavemente entre eles, como se também quisesse participar daquele momento de paz. Sabe o que mais me impressiona? Isadora perguntou suavemente. O quê? Como o amor pode ter tantas formas diferentes? O amor que você teve por Clara e Tomás, o amor que construímos juntos, o amor por Gabriel que nasceu instantaneamente, o amor por esta pequena que ainda nem conhecemos. Dante a beijou suavemente antes de responder. É como o vinho. Cada safra é única, especial à sua maneira. Mas todas são preciosas, todas merecem ser celebradas. E assim, sob o céu estrelado de uma noite comum que se tornara especial, a família Montorry continuava sua história. Uma história que havia começado com dor e solidão, mas que havia florescido em amor e esperança. Uma história que provava que às vezes os finais mais felizes são aqueles que não planejamos, aqueles que nos encontram quando menos esperamos e nos transformam de maneiras que nunca imaginamos possíveis. Porque o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, é sobre ser a pessoa certa, sobre escolher amar todos os dias, sobre construir uma história juntos, página por página, momento por momento, até que todas as peças se encaixem perfeitamente, como as notas de uma melodia que sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo para ser tocada.